Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera em todo o Brasil, chegamos para mais uma aula, mais um encontro, aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Sempre levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, galera, e vamos em frente com a nossa segunda aula, meu primeiro concurso. Estamos aqui fazendo aquela fundamentação para que a gente possa colocar termos, coisas mais sofisticadas, para que a gente possa falar de uma matemática mais robusta, em termos mais sofisticados, ok? Em nossa primeira aula, fizemos aquele bate-papo inicial e mostrei para você um pouquinho sobre o sistema de posição, ou seja, o sistema posicional dos números aí, legal? E agora nós vamos fazer um outro elemento básico para qualquer concurso, que é justamente conhecer as técnicas e as operações básicas, legal? E é claro, você vem comigo sempre como meu convidado, legal? Meu primeiro concurso, segunda aula, venha comigo então, aqui estamos nós, perfeito? Como eu disse, a ideia agora é que a gente discuta de alguma forma as principais operações básicas. Vamos falar um pouquinho sobre essas operações. Eu gosto bastante de entender o seguinte, olha, no começo da sua formação escolar, lá atrás, a principal prioridade era se fazer as contas. Depois, os conceitos acabaram ganhando mais força que as próprias contas. Ou seja, no passado, você ficava muito tempo fazendo continhas. Depois com calculadora, depois que a gente acaba tendo outras preocupações, a gente deixa de lado as continhas e começa a se preocupar com conceitos. Entenda que em concursos e exames, você não pode usar a calculadora. Então essa de repente seja a principal ideia da nossa aula. Se acostume nessa caminhada preparando-se para concurso, se acostume a voltar a fazer as contas à mão. Eu sei que é chato, eu sei que é ruim, eu sei que não é legal ficar fazendo continhas à mão, mas entenda que é uma passagem necessária para que você ganhe rapidez e agilidade. Sem fazer as continhas à mão, você terá problemas sim, legal? E é claro, quando você vai fazer contas à mão, uma série de detalhes são levadas em consideração. Por exemplo, o detalhe de conhecer as regras de sinais, o detalhe de conhecer a ordem em que as operações são executadas. Esses detalhes agora fazem muita diferença quando o assunto é fazer as operações. Então, por isso, comece a fazer operações à mão, perfeito? Legal. Vamos começar basicamente com o básico mesmo, tranquilo, vamos evoluindo devagarzinho. Primeiro passo importante aqui, ó, regra de sinais. Lembre-se, quando você estiver diante de dois sinais iguais, o resultado que prevalece é o sinal positivo. E sinais diferentes, o que prevalece é o resultado de negativo, perfeito? Existe uma ordem para se proceder às operações. A melhor forma de a gente ver a ordem e fazer esses testes é fazendo mesmo, perfeito? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, veja se você consegue resolver as questões que eu vou trazendo ao longo da aula, ok? A ideia é só operações básicas, perfeito? Bom, primeiro, quando você está fazendo multiplicação, adição, vamos começar pela conta de mais e pela conta de menos. Na hora que você vai fazer adições e subtrações, lembra-se que você vai fazer normalmente a conta e prevalece o sinal do maior. Por exemplo, mais 5 somado com mais 3, quem tem 5 e tem 3, juntos 8, perfeito? Agora, menos 2 diminuindo 4, quem deve 2 e passa a dever 4, porque sinais diferentes prevalece o menos, dá menos 6. Olha agora, 7 menos menos 1. Repare que menos e menos dá mais, sinais iguais é positivo. Então 7 mais 1 é 8. Menos 3, menos menos dá mais, menos 3 mais 5 dá 2, perfeito? Já na multiplicação e divisão, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, legal? Olha lá, mais 5 multiplicado por mais 3, sinais iguais, positivo. Menos 2 multiplicado por 4, sinais diferentes, negativo. 7 dividido por menos 1, sinais diferentes, a divisão dá menos 7. Menos 8 dividido por menos 2, sinais iguais, o resultado dá 4. Perfeito? Legal. Agora,
Lembre-se que nós temos alguns símbolos que são os chamados símbolos de agrupamento. Para que servem os símbolos de agrupamento e quais são os símbolos de agrupamento? Vamos lá. Quando se fala no símbolo de agrupamento, é justamente para que a gente possa organizar quando nós quisermos que uma operação venha antes da outra. Ou seja, quando a gente quiser reorganizar a ordem das operações, a gente usa os símbolos de agrupamento, perfeito? É para isso que serve. Então, quando eu falo assim, eu quero executar uma operação antes da outra, como eu faço? Muito bem. Entenda o seguinte, olha. Via de regra, nós temos uma ordem natural das operações. Então, o que acontece? Existe uma ordem pré-determinada para se fazer as contas. E caso você queira mudar essa ordem, você vai precisar dos símbolos de agrupamento. Por exemplo, a ordem que nós temos é: primeiro faça as potências e as raízes. Depois faça as multiplicações e divisões. E depois você faz a adição e a subtração. Potência e raízes, vezes e dividido, e mais e menos, perfeito? Se você quiser priorizar, por exemplo, uma operação de adição antes da potência ou antes da multiplicação, faça o seguinte. Aí, use os termos de agrupamento. Veja, por exemplo, o primeiro agrupamento que a gente tem são os parênteses, perfeito? Os parênteses é basicamente o primeiro símbolo de agrupamento, que são esses aqui. Depois, você tem um segundo símbolo de agrupamento, que são os colchetes. Os colchetes são esses aqui. E por último, tem as chaves. Legal? E a prioridade é de cima para baixo. Primeiro os parênteses, seguido dos colchetes e depois seguido das chaves, perfeito? Esta é a ordem que a gente executa esses agrupamentos, legal? Se não tiver agrupamento algum, aí a ordem é potência raiz, multiplicação e divisão, e mais e menos, perfeito? Vamos explicar bem detalhado isso para você, porque você não pode errar a continha. Então, olha só, já conheceu a formação do número? Vamos aprender agora a não errar a continha mais, beleza? Vamos superar isso e vamos fazendo coisas mais sofisticadas. Olha só, começando com a primeira questão. Entenda, se não tivesse o parênteses, a resposta seria outra. Porque entenda, ó, se não tivesse parênteses, seria 1 menos 0,3 vezes 3 menos 1,4. Entenda, se não tivesse os agrupamentos, os parênteses, você teria da esquerda para a direita de fazer primeiro a multiplicação e a divisão. Então veja que o resultado já seria outro, ó, porque ficaria 0,3 vezes 3 daria menos 0,9 menos 1,4. E agora pense, ó, você tem 1 inteiro, está devendo 0,9 e está devendo 1,4. Ou seja, a sua dívida é de 2,3. 1 menos 2,3 vai ser menos 1,3. Essa resposta está certa desde que não tivesse agrupamento nenhum. Por isso que precisa desses agrupamentos. Se você quer que uma operação seja feita antes da outra, coloque esses agrupamentos para dizer quem vem primeiro. Olha lá, ó, 1 menos 0,3 é prioridade, é resolver os parênteses. Resultado, 0,7. 3 menos 1,4 é prioridade. Quanto que é 3 menos 1,4? Quanto que é R$3 menos 1,40? Perfeito, dá 1,60, 1,6. Mais 1,83. Agora, a prioridade é resolver a multiplicação. Removemos o agrupamento e agora a operação que tem prioridade é de multiplicação. Brian, eu não lembro como é que faz multiplicação decimal, eu só estou fazendo na calculadora. Como que eu faço? Olha só, você pega lá 1,6 e vai multiplicar por 0,7. Quando você vai multiplicar com vírgula, não se esqueça que você faz a operação como se não existisse a vírgula.
Então você faz lá, 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 1 é 7, com mais 4 dá 11. Perfeito? E agora, você pensa o seguinte, olha, um dos fatores tem um dígito após a vírgula, o outro também, então juntos ele tem 2 dígitos após a vírgula. Então a multiplicação de 0,7 por 1,6 dá 1,12. Esse 1,12 será somado com 1,83. Brian, como é que soma com vírgula? Vírgula embaixo de vírgula. Olha lá, 1,12 somado com 1,83. 2 e 3 são 5, 1 mais 8 dá 9, 1 mais 1 dá 2. 2,95 é o nosso resultado aí, perfeito? Então, basicamente, você tem esse resultado como o resultado correto aí, perfeito? Entenda, então, que nós temos prioridade quando colocamos esse agrupamento. Caso não tenha agrupamento, eu sei que é uma outra conta, isso aqui não tem nada a ver, eu só quis mostrar mesmo para você, que caso não tenha esse agrupamento, a resposta é outra e também estaria correto, ok? Só que com o agrupamento, com o parênteses, tem uma regra diferente a se seguir, legal? Vamos para mais uma, olha só. E agora, quanto que é menos 4 menos 1,2 menos 3,5? Qual é o resultado correto dessa expressão? Bom, primeiro detalhe muito importante, olha. Quando você vê dois sinais juntos, você precisa se preocupar pelo fato de que, se eles forem iguais e estiverem juntos, o resultado é positivo. Se eles forem diferentes, é negativo. Então, olha só, menos 4, menos 1,2, menos e menos dá mais 3,5. Quem deve 4 e deve 1,2, juntos eles estão devendo 5,2. 5,2 com 3,5 positivo. Quem deve 5,2 e só tem 3,50, 3,5, vai ficar negativo. Na diferença, prevalece o sinal do maior número. Vamos fazer essa diferença? Lembrando que a regra é vírgula embaixo de vírgula. Vamos lá? Emprestamos aqui para ficar com 12 unidades. Menos 5 unidades dá 7. 4 menos 3 dá 1. 1,7. Como o negativo tem o maior tamanho, então a resposta é menos 1,7. Legal? Maravilha. Tá, Brian. E agora, quando tem fração no negócio? Eu não sei fração, eu odeio fração. Então vamos lembrar de uma primeira ideia muito importante. Lembre-se que fração é sinônimo da palavra divisão. Então, quando você está falando em fração, temos como sinônimo a palavra divisão. Fração é a mesma coisa que divisão. Legal? Muito bem. Repare que nós temos aqui primeiro se preocupe em fazer as multiplicações e deixar uma única fração, ou seja, um único número em cima e um único número embaixo. Falando nisso, qual é o nome do número de cima da fração? Numerador. E o número de baixo? Denominador. Legal. Vamos lá. Olhando para o numerador, existe alguma conta que tem prioridade aí? Sim ou não? Sim. A conta que tem prioridade é a de multiplicação. Note, a multiplicação de dois números negativos vai dar um número positivo. Quando você faz 1,2 multiplicado por 5, esse resultado dá 6. Sinais iguais, resultado positivo. A mesma coisa aqui, ó. 0,8 vezes 5. 0,8, quando multiplicado por 5, dá 4. Como os sinais são diferentes, então aqui ficou menos 4. Passando a limpo, então, nós temos menos 10, mais 6, menos 4, menos 2. Perfeito? Sinais juntos e iguais, positivo. Menos 4, mais 6, dividido por menos 6. Ué, Brian, mas não vai ficar positivo ali, 4 e 2? Não. Se você deve 4 e deve 2, você deve 6. É diferente
de menos 4 vezes menos 2. Tá vendo? Ó? Quando você vai multiplicar dois números negativos, ele aparece entre parênteses, tá? Se você tem assim, menos 4 menos 2, é porque você deve 4 e deve 2. Então, você está devendo 6. Perfeito? Legal. Agora, entenda comigo o seguinte, olha. Quem deve 10 e tem 6, menos 10 mais 6 dá menos 4. Menos 4 sobre menos 6. Lembra-se que fração é sinônimo de divisão. E divisão de sinais iguais é positivo, tá vendo? Ó, menos dividido por menos vai dar mais. 4 sextos. Faz um tempinho já, e eu tenho certeza que você lembra, que tem uma regra que diz assim, toda fração deve ser simplificada. 4 sextos, tanto o 4 quanto o 6, estão na tabuada do 2, ou seja, são múltiplos de 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. 2 terços, resultado que aparece aqui na letra A. Perfeito? Legal? Vamos para frente. Vejamos agora um outro problema. Ele diz o seguinte, olha, assinale a alternativa que não é equivalente à metade de 0,5. Não é a metade de 0,5. Uma dessas alternativas não representa a metade de 0,5. Bom, para a gente descobrir qual é o valor que não representa, vamos começar a pensar com carinho. Primeiro, 0,5 é a mesma coisa que a metade. A metade pode ser escrito, olha só, 0,5 pode ser escrito como meio, perfeito? Outra ideia importante, ó, quando você faz basicamente a metade, entenda que metade é a mesma coisa que dividir por 2, concorda? Então vamos lá. Vamos começar pelo quanto que é a metade de 0,5? É pegar o 0,5 e dividir por 2. Perfeito? Tá, Brian, mas eu não consigo fazer divisão com vírgula, tem que remover a vírgula. Pois é. Como que faz para dividir com vírgula? Bom, você lembra que divisão é sinônimo de fração. 0,5 sobre 2. E da mesma forma que você pode simplificar dividindo em cima e embaixo, você pode simplificar multiplicando. Como assim? Deixa eu te mostrar um detalhe que às vezes você não se deu conta até hoje. Uma fração ela pode ficar equivalente sem a presença da vírgula. Como que eu faço isso? Veja, se eu tenho 0,5 dividido por 2, eu posso deixar essa fração 10 vezes maior em cima e 10 vezes maior embaixo. Desde que altere da mesma forma o numerador em cima e o denominador embaixo, tá tudo certo. 2 vezes 10 dá 20. 0,5 vezes 10 dá 5. 5 sobre 20. Tanto o 5 quanto o 20 estão na tabuada do 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a metade de 0,5 pode ser 1/4. Só que pense, 1 dividido em 4. R$1 dividido em 4 dá 25 centavos, não dá? Então, 0,25 também serve. Puxa, mas meio vezes meio é 0,5 vezes 0,5. 0,5 vezes 0,5, você multiplica como se não tivesse a vírgula. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. Como tem 2 dígitos após a vírgula, a resposta também tem 2 dígitos após a vírgula. 0,25. Então, a letra B é igual à letra C, que é igual à letra E. Como 0,5 é meio, e meio é 0,5, repare que a letra A e a C é a mesma coisa. É 0,5 vezes 0,5, que dá o mesmo 0,25. Qual das respostas, então, não é a metade de meio?
qual é aquela que não é metade de meio? É meio dividido por meio. Meio, quando dividido por meio, lembre-se, se você tem a divisão de dois números iguais, não se esqueça, a divisão de dois números iguais é sempre igual a 1. Então, meio dividido por meio dá 1. Assim como 2 dividido por 2 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a divisão de dois números iguais dá 1. Por isso, esse resultado é 1 e não é 0,25 igual a todos os outros. Perfeito? Legal. Na operação de multiplicação abaixo, cada letra representa um algarismo. Importante, se cada letra está representando um algarismo para nós, entenda basicamente que esse algarismo pode ser da classe, ou seja, pode estar na lista do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, legal? É um algarismo apenas. E aí, você vai ter que pensar na multiplicação por 3. Vamos lá? Olha só, 3 vezes alguém precisa ser 4 ou terminar em 4. Vamos pensar? 3 vezes 1 é 3, nada a ver com 4. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 8 é 24. Apareceu o final 4. Então, o valor do C tem que ser 8. 3 vezes 8 é 24 e tem final 4. E as duas dezenas passarão a ocupar o lugar da dezena junto com o B. O B é dezena, perfeito? Legal. Sabendo que o C vale 8, agora nós vamos ter que despertar para outro detalhe. 3 vezes alguém mais 2 tem que dar 8 ou terminar em 8. Vamos ver? 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 mais 2 dá 5, não terminou em 8. 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8. 3 vezes 2, 6, com 2 são 8. Perfeito? Então, o B vale 2. Agora você vai multiplicar a centena. A vezes 3. É claro que 3 vezes alguém não vai dar 2, então tem que terminar com 2. 3 vezes 4 termina com 2, concorda? 3 vezes 4 termina com 2. 3 vezes 4 é 12, que terminou com 2 e foi 1. 3 vezes 1 é 3, com 1 é 4. Ou seja, o número que nós estamos procurando é 1428, que quando multiplicado por 3, dá 4.284. Lembrando que o C é 8, perfeito? O B é 2 e o A é 4. Por isso que a soma desses caras dá 14, valor que aparece aqui na letra I. Perfeito? Então é assim que você pensa a multiplicação, algarismo por algarismo, lembrando que se exceder aquela casa, vai para a casa do lado. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá? Seguinte, ó, no esquema abaixo tem o algoritmo da adição de dois números e que alguns dos algoritmos foram substituídos por A, B, C, D, E. Determine corretamente o valor das letras e depois faça A mais B menos C mais D menos E. Legal. Então vamos lá. 6 mais alguma coisa tem que dar 5. Claro que 6 mais alguém para dar 5 é porque ultrapassou o número de um algarismo. Passaram a ter dois algarismos. Então olha só. 6 mais 9, 6 somado com 9 dá 15. Unidade 5, dezena 1. Perfeito? Então, note que eu já tenho certeza que o D, ele vale 9. 6 mais 9 dá 15. Perfeito? Subiu 1. Legal. Agora pense, ó. 1 mais 8 dá 9. 9 não é 6. Se é 6 é porque ficou 16, concorda? Então nós vamos ter que pensar que o B, ele vale 7. Por que o B vale 7? Porque 1 mais 7 é 8, 8 mais 8 dá 16 e subiu 1. Agora pense, ó,
1 mais 4 dá 5. 5 para chegar em 8, falta 3. Então, o C é 3. Perfeito? 1 mais 0 dá 1. Então, o E vale 1. Legal? E aí você tem A mais 1 dá 6, então o A tem que ser 5. Legal? Basicamente, apareceram os valores de A, B, C, D e E. Vamos fazer a continha? A mais B. Quanto que é A mais B? É 5 mais 7, dá 12. Menos C, 12 menos 3 dá 9. Mais D, 9 mais 9 dá 18. E 18 menos E, que é 1, dá 17. 17, valor que aparece aqui na letra C. Perfeito? Pensando sempre algarismo por algarismo. Daqui a pouquinho eu volto para outras operações e outras ideias que são tão importantes quanto essa, perfeito? Fica comigo que tem mais operações pela frente aí, beleza? Posso contar com você? Tenho certeza que sim, já já eu volto, ok? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau!